Bom, galera, agora que vocês já acompanham o canal há um tempinho, já sabem o que são ações, já tem algumas aí em mente para investir, ou até mesmo já começaram a investir, hoje vamos mostrar para vocês alguns dos indicadores que são usados para escolher ações. Esses indicadores servem para te dar um norte e nós vamos passar com eles dos mais simples até uns pouco mais complicados, mas que você vai precisar na hora de analisar a sua empresa. Então fica com a gente até o final. Roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, como sempre, temos recadinho. Isso mesmo, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho e dá aquele tapão no gostei que você sabe, né? É preciso, o YouTube entrega para mais pessoas e esse conteúdo ajuda mais pessoas. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, como já falamos, vamos falar um pouco sobre indicadores. E antes de falar de cada um deles um pouco de forma mais específica, vamos dar um resumo primeiro, que são eles de uma forma geral. Como o próprio nome já diz, indicadores são indicadores que você usa para você avaliar se uma ação, se um ativo vale a pena, se vale a pena investir com base nos dados, nos números, nos dados da empresa. E a gente vai um pouquinho aprender agora a dissecar o que significa esses dados. Bom, basicamente esses indicadores, eles estão em qualquer site de investimento, você encontra eles. Eles vão te indicar como está, digamos assim, a saúde daquela empresa, né, a saúde financeira. Então é importante que você saiba como olhar aqueles indicadores, que você bata o olho e você identifique logo, porque tipo, você não pode pegar os indicadores de uma empresa de um tal setor e comparar com de outro setor, né? Então você tendo base dos indicadores, como analisar esses indicadores em tal setor, assim que você bate o olho, você já sabe, não, essa empresa tá ótima para investir, né? Segundo esses indicadores. Claro, tem alguns processos que também pode ser, por exemplo, de valuation, enfim, existem outras formas de você saber se vale a pena investir naquela empresa ou não, mas de uma maneira mais simples, para você investir é só olhar os indicadores e com o tempo você vai aprendendo essas outras formas, né? Então assim, você bate o olho naquela empresa, você vai ver se vale a pena investir naquela empresa só olhando aqueles indicadores que nós iremos falar nesse vídeo. Como foi dito, indicadores, ou seja, você não deve se basear somente em um indicador, tem que olhar aí para vários, o máximo possível, tá certo? Então para começar vamos falar um pouco sobre os mais simples. E o primeiro que vamos falar é sobre a área, o setor de cada empresa. Exatamente. Você, como eu falei aqui, você olhando os indicadores e sabendo a qual setor aquela empresa está, você fala, não, esse indicador aqui tá ótimo para o setor dela, esse daqui tá maravilhoso, esse aqui já não tá tão. Então você tem que meio que fazer esse comparativo de que um setor bancário não pode ser comparado aos indicadores do setor bancário em empresas de setor de tecnologia, por exemplo. São diferentes, né? Tanto o crescimento quanto a distribuição de lucros, né? Então assim, você tem que saber diferenciar os setores e como analisar indicador por indicador de acordo com cada setor. E nos sites que mostram esses dados, é importante falar que já mostra um pouco mais mastigado esses dados. A gente vai falar aqui de alguns cálculos, porém, nos sites como Status Invest, entre outros, já tem ali tudo mastigadinho, digamos assim. E como o Pedro falou, essas empresas, é bom que você compare elas sempre quando elas estejam no mesmo setores. Tanto é que tem abas lá nos sites que falam justamente disso, de empresas relacionadas, né, empresas semelhantes. E na maioria das vezes, acho que em todos os casos, não sei, vão ser de empresas do mesmo setor. Então aqui a gente tem alguns pontos para avaliar nessa questão do setor. Você tem que avaliar qual o setor dessa empresa, o momento desse setor e as projeções ou expectativas para um médio ou longo prazo, tá bom? E se você investir nesse setor, faz sentido para você, para sua carteira, para sua estratégia de investimentos, tá certo? Se é um investimento mais arrojado, vai ter um determinado de setor em tecnologia, se é um pouco mais conservador, bancário, então você tem que analisar tudo isso. Como a gente falou aqui, a questão de você olhar esses indicadores, esses setores, de acordo com a sua estratégia de investimento é importante porque você não pode comprar ações de Itaú querendo que ela cresça que nem Banco Inter, né?
e não pode querer que o Banco Inter distribua os lucros que nem Itaú distribui. Ou seja, você tem que saber que são setores totalmente diferentes em relação a crescimento, né? Então você, empresas conservadoras eu quero ter tantos por cento na minha carteira e de crescimento eu quero ter tantos por cento. E aí você vai ter uma base de quanto sua carteira pode crescer, né? E quanto ela pode cair, porque você tem uma base de ações consolidadas, menos voláteis, e nisso as que, vamos dizer assim, o que mais vai mexer com a valorização da carteira, essas ações com alto potencial de crescimento, que normalmente também tem potencial de levar uma queda e tudo mais. Então é bom você ter esse equilíbrio de setores, né? Setor bancário, setor tecnologia, energia, petróleo, enfim, você vai distribuir na sua carteira e você tem que ter em mente a questão da distribuição de setores dentro da sua carteira e assim vai comparando os indicadores qual empresa dentro daquele setor específico vale a pena ter na sua carteira. Sempre diversificando, investindo em vários setores. E eu tô indo para cá por algum motivo, sendo que é ali. O próximo indicador que vamos falar é o PL, ou preço sobre lucro. Bom, basicamente, como diz a fala, como o nome já fala, preço sobre lucro é o preço sobre o lucro que aquela empresa tem. Ou seja, vamos supor que as ações de Banco Inter, vamos supor aqui, né? Não, vamos pegar aqui uma empresa aí mais segmentada. Itaú. Vamos supor aqui Itaú. Itaú, vamos supor que está sendo negociada a R$3. A R$30. Acho que R$3 já quer contar. A R$30. E vamos supor aqui que o lucro por ação dela seja de 3. Né? 3. Vamos supor que seja 3. Então vai pegar o preço, que é 30, dividir pelo lucro por ação, que é 3, e no caso vai dar 10. Então o preço sobre o lucro dela é de 10. E como você pode saber se está caro ou barato pelo PL? Como a gente falou, pegue uma empresa do mesmo segmento, vamos supor, Bradesco, e compare o PL, né? Então você vai olhar o PL aqui e Bradesco está com um PL de 8, né? Ou seja, está sendo negociada 8 vezes o seu lucro. Então, quanto menor o PL, melhor. Só que nem sempre um PL baixo significa que a empresa não esteja barata, né? Tem empresas que elas estão um PL muito esticado, mas porque ela tem um grande crescimento, né? Por exemplo, Banco Inter, nós estávamos olhando aqui antes de gravar, estava com 3.700 de PL, né? Se você for comparar com o Itaú, é um PL absurdo. Então, se você for olhar só pelo PL, você não investiria em Banco Inter. Só que, se você for olhar, o Banco Inter está em crescimento. Enquanto o Itaú, elas têm um crescimento meio que estagnada, né? Então, você tem que ter base que, tipo, dependendo do setor, o PL esticado, às vezes, ele justifica, né, de ser tão esticado. E já se for um setor mais estagnado, como setores bancários que as empresas não crescem tanto, porque elas já são consolidadas, quanto menor o PL, melhor, que assim você sabe que a empresa está sendo negociada não um valor tão alto do seu lucro. O PL é um dos indicadores mais conhecidos e mais simples, né? E ele te ajuda, como o Pedro falou, a ter uma noção se aquela ação está cara, se está barata, você vai ter essa noção comparando, mas ele não é o único indicador que diz isso, como ele falou, pode ter um PL altíssimo, mesmo assim valer a pena, também pode ter um PL ali 1 por 1 e não ser um bom investimento. Então, analise também os outros indicadores. E o próximo indicador é o lucro por ação, né? O lucro por ação ou LPA. Exatamente. Bom, basicamente ali vai mostrar quanto você ganha de lucro por ação quando você investe, né? Então, resumidamente, quanto maior o LPA, melhor. Quer dizer que você vai ter aquele ali de retorno, digamos assim, em porcentagem em cima do seu patrimônio investido naquela empresa. O próximo que a gente vai falar é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. A gente está falando do LPA, que é o lucro por ação, agora vamos falar do valor patrimonial por ação. Como é que a gente chega ao cálculo do VPA? A gente pega o patrimônio líquido, e divide pelo número de ações. Por exemplo, digamos que o patrimônio líquido da empresa seja R$1.000.
e ela distribuiu em bolsa 100 ações. Isso quer dizer que cada ação, ou seja, o VPA, vale 10. Não, desculpa. Vale 10. É que eu estou ruim de matemática. O VPA dessa empresa, dessa ação vai ser 10. O que significa isso? Significa que você vai ter uma base se aquela ação você está comprando ela mais cara ou mais barata do que deveria ser. Você vai olhar aquele indicador ali, valor patrimonial, e você vai olhar se está tendo um desconto ou não ao comprar aquela ação. Pode ocorrer, por exemplo, se você, digamos que o valor patrimonial da empresa seja 10, o VPA, você vai olhar em bolsa e ela está valendo 20, então talvez possa indicar que não seja uma boa hora para comprar aquela ação. Pode depois ficar mais barata e se tornar uma boa opção. Como a gente falou no começo do vídeo, tem a questão do tempo certo, né, do time. Se você vê que o momento é das empresas do setor bancário, então possa ser que você invista aquilo ali e o VPA depois aumente, né? Mas se você vê que a hora é de crescimento das empresas de tecnologia e você investir em empresas de setor bancário com VPA baixo e sendo a empresa negociada no valor alto, não vai ser um bom negócio para você, porque aquilo aí não tem expectativa daquele VPA aumentar e as ações tendem a ter uma pequena queda, às vezes. Possa ser que no longo prazo o VPA se ajuste, o preço com certeza vai se ajustar, mas com certeza no longo prazo, no curto prazo aliás, você vai ver que o seu patrimônio vai estar diminuindo e muitas das vezes você acaba vendendo sua ação e tendo prejuízo. Por isso tem em mente longo prazo e o time certo. Isso aí, o mercado sempre acaba equilibrando a balança, né? Tem um ditado que diz que o mercado ele tira dinheiro dos impacientes e dá aos pacientes. Então, se você é impaciente, está perdendo dinheiro, e quem é paciente está ganhando o seu dinheiro. Bom, e agora no próximo assunto vamos falar um pouco sobre um assunto que os investidores gostam muito, que são dividendos. Isso é quase um salário. Exatamente. E como é que eu sei mais ou menos se... Porque assim, eu sei que eu recebo dividendos de determinado ativo, mas como é que eu sei se ali ele está pagando bem ou se está pagando mal? Através de um indicador que se chama Dividend Yield. O dividend yield nada mais é do que a porcentagem de dividendos que aquela empresa está pagando sobre o seu ativo, a sua ação. Como é que a gente chega a esse cálculo? A gente divide o dividendo distribuído no ano pelo preço da cota, e com isso a gente vai chegar à porcentagem de dividend yield. Só que, quanto maior o dividend yield, melhor. Só que você tem que pensar no seguinte, muitas das vezes as empresas elas têm um dividend yield alto, mas estão gerando prejuízo, né? Elas estão pagando os acionistas, distribuindo lucros. Muitas vezes elas usam isso, distribuem mais dividendos para aumentar o número de acionistas, porém não quer dizer que ela esteja num momento bom ali. Uma saúde financeira, ou seja, não é indicado que você faça isso. É claro, você tem que olhar muito, olhar relatórios para ver se realmente a empresa está indo nos trilhos, né? Porque se você investir numa empresa que tem um dividendo de alto, mas no mês que vem eu vou receber por exemplo, vou receber R$3 por ação, né? Isso aí é bom, mas você pretende ficar com essa ação por quanto tempo? Porque daqui a um ano ela pode ter despencado de valor, né? Então você tem que ter isso em mente que o dividend yield, quanto mais alto melhor, sim. Só que você tem que olhar também a questão da saúde financeira da empresa, não investir de qualquer jeito. Porque às vezes a empresa pode usar aquilo para dar uma mascarada, né? Então tá num momento ruim, mas eu vou distribuir aqui dividendos assim bem muito aí para os meus acionistas. Isso vai fazer com que mais gente queira investir naquela empresa por causa de dividendos, vai aumentar o número de ações compradas, ela vai subir na bolsa, mas mascarando ali uma falsa saúde financeira. É o famoso efeito manada. O efeito manada, exatamente. E como é que a gente faz mais ou menos esse cálculo? Digamos que uma ação tem o valor de R$100, digamos assim, e os dividendos anuais distribuídos no período foi de 9, digamos assim. Então a razão 9% de dividend yield, você vai avaliar as empresas que são ali do mesmo setor, mas sempre ressaltando que não é o único que deve ser visto. Exatamente. E agora falando de um outro setor, uma outra área, aliás, dos indicadores que
deixa os investidores digamos assim, também animados, que é o ROI e o ROIC. Basicamente o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele tem lá em inglês também, mas o Return on Equity. Pronto, agora foi. Ele basicamente é o retorno sobre o seu patrimônio líquido, ou seja, quanto maior o ROI, melhor. Ali ele vai mostrar em quanto tempo, digamos assim, ou quanto de retorno você vai ter sobre aquele capital que você tem ali bruto, né? Você, por exemplo, investiu R$100 e a empresa se valorizou, você está com 110, né? Então vamos supor que aí foi um retorno de R$100, 110, 10%. Então você vai ter, digamos assim, um retorno de 10%, ou seja, você não vai ter mais só o retorno só sobre os 100, você vai ter agora retorno de 10% em cima dos 110. Então é assim que funciona o ROI. Famoso juros compostos. Só que tem o primo dele, o ROIC, que é sobre o capital investido, retorno sobre o capital investido, que aí sim vai ser o retorno sobre o quanto você investiu do seu bolso. Então, os dois, quanto maior, melhor, e é um ótimo indicador de quanto tempo ou quanto de retorno aquela empresa pode te gerar no longo prazo. A diferença do ROI e do ROIC, assim, mais especificamente, é que o ROIC ele não olha apenas para o patrimônio próprio da empresa, vai olhar também para o patrimônio de terceiros, vai olhar para as dívidas, para os passivos, né, no caso, contra eles. Como é que a gente faz o cálculo do ROIC? Digamos que o lucro operacional de tal empresa seja 10, tá certo? E os impostos que foram ali, digamos, colocados em cima desse lucro operacional são de 30%. Então, quanto é 30% de 10? Quanto é 30% de 10? 3. Então, o NOPAT vai ser de 7, 10 menos 3, dividido pelo patrimônio líquido. Digamos que uma empresa tem um patrimônio de 60, patrimônio líquido, 60 reais, e tem dívidas que somam 40, 60 mais 40, 100, a gente tem 7 dividido por 100, 7% ao ano, tá certo? Sempre é calculado ao ano o ROI. Dívidas. Eu tenho muitas. Todo mundo tem? Bom, dívidas, você tem que ver se a empresa não está lascada em dívida, né? Porque você sabe, né? Você é finalzinho de mês, pagando suas dívidas e tal. Aí você consegue quitar todas as suas dívidas e sobra aí R$50 pra você curtir o finalzinho de mês e o gás acaba. E aí? Emergências. Exatamente. Então você tem que ver como é que está a questão da saúde da tua empresa em relação a dívidas. Mas assim, mas como é que eu vou saber se ela tem dívidas de mais ou dívidas de menos? Até porque tem questão de setores e a pessoa não sabe quanto a pessoa precisa ter de dívida em tal setor, ou ali ou aqui. Tipo, dívidas é ruim da questão das empresas? Nem tanto. Por quê? Porque aqui dali, essas dívidas ela ajuda a bater muito imposto, né? Então meio que ajuda, facilita, né? Questão de pagar impostos e tudo mais. Essa questão das dívidas ela bate um pouco o valor. Então ela faz bem, né? Para a empresa ter essas dívidas, e muitas dessas dívidas é para ela reinvestir nessa empresa, né? Por exemplo, eu tô abrindo aqui minha lanchonete aqui, uma barraquinha de cachorro quente, e eu peguei aqui R$100 emprestado com o Guilherme, e eu vou investir na minha barraquinha, né? Então, assim que ela for me gerando retorno, eu vou devolvendo esse dinheiro, né? Ou tem a questão dos juros, né? No caso, você tem que saber se aqueles juros estão muito altos, né, para você já ir liquidando o mais rápido possível, ou se você consegue segurar um pouquinho e investindo também no seu negócio para que ele cresça mais, ele gere mais lucro, e assim você consiga liquidar a dívida de vez. Então, as empresas, quando elas têm essas dívidas, você tem que saber a questão do patrimônio líquido dessa empresa, se as dívidas não estão maiores do que esse patrimônio líquido, ativos e passivos, e assim você vai saber se aquela empresa está com dívidas ali no ok, né? Não, tá bom esse número aqui de dívidas, não está mais do que deveria estar, então dá para ir tocando. Ou se ela tem muitas dívidas e você, rapaz, essa empresa aqui levou fumo, né? Então
você tendo essa base de patrimônio líquido, dívida bruta, dívida líquida, ativos e passivos, então você consegue ter uma base da saúde financeira da empresa, se está tudo cagado ou se está tudo nos conformes. Ou seja, é meio proporcional. Digamos que a empresa tenha 1 bilhão em dívidas e ela tem um patrimônio líquido de 1 bilhão, ela está meio lascada, porque provavelmente ela vai ter que tirar mais empréstimos para quitar essas dívidas e que vai acabar gerando mais dívidas. Então vai vender parte da empresa. Ou seja, isso vai acabar que aumentando as dívidas. Claro que a empresa sempre tem o intuito de quitar essas dívidas e tal, mas nem sempre ela consegue isso. E no caso, por exemplo, 1 bilhão para 1 bilhão. Se a empresa dever 2 bilhões, mas tiver patrimônio líquido de 10, então não é muito problema. Então ela tem muito que ela encaixa em ativos e passivos para reverter essa situação. E como o Pedro falou, nesse caso até vai ser saudável ter uma dívida e tal. E como a gente já falou também, o patrimônio líquido, né? Você tem o patrimônio líquido ali, você vai saber se aquela empresa, o tamanho daquela empresa, né? Se ela é uma empresa que pode estar crescendo ou se ela é uma empresa já estagnada. Você, vamos supor, olha aí o patrimônio aí, vamos supor de quem? De Vale, olha aí a empresa da Vale e olha aí a empresa, sei lá, uma que abriu recentemente, Pets, né? São segmentos totalmente diferentes, mas se você olhar o patrimônio líquido, a Vale 100 bi mais, né? É grande o patrimônio. Enquanto a Pets, ela é nova no mercado, claro, antes dela entrar, ela já tem seu patrimônio líquido, mas não vai se comparar com o tamanho da Vale. Ou seja, você vai saber ali mais ou menos o quanto aquela empresa é grande, principalmente dentro do mercado. A Vale, se não me engano, ela tem a maior porcentagem dentro do Ibovespa. Você pode olhar o número de ativos e você olha o valor das ações de Vale, é só você fazer a multiplicação. Os pontos que a Ibovespa tem hoje, né? Você olha lá, tem quantas empresas tem na Ibovespa? Você tem lá, tem tantos. Olha as ações de Vale, quanto está custando, olha quantos papéis tem, multiplica por isso daí e você pega ali o valor do Ibovespa no geral ali, quanto está valendo, né? Um tri já por aí. E você vai ver que ela tem vamos botar aí uns 20%, por aí, uns 20 menos, por aí. Então você tem base do tamanho daquela empresa no segmento dela, que no caso da Vale é mineração, da Pets é do setor de pets, né? Então, como a gente já citou aqui em alguns exemplos, é setor bancário, Petrobras, setor petrolífero e por aí vai. Você vai ter uma base do tamanho da empresa, se ela é grande, potencial de crescimento, por isso vale em conta quando você olha o patrimônio líquido. E, por exemplo, quando a gente compara uma empresa que é muito maior que a outra, digamos assim, patrimônio líquido, consequentemente, as dívidas também vão ser maiores. Então, não se espante se você ver, por exemplo, como o Pedro falou, se as dívidas do Itaú for 10 vezes ou até mais maiores que a da Pets. Isso é normal. Vai de você fazer aquela razão de patrimônio líquido e dívidas para ver se realmente a empresa está comprometida em dívidas ou se não, se está no momento saudável. Ver também onde estão alocadas essas dívidas, se são investimentos ou se são investimentos que já deram errado. Então, tudo isso é importante. Ou seja, tudo isso aqui que a gente falou, setor, LPA, PL, ROI, que é dividend yield, VPA, tudo. Isso daqui vai te ajudar a você ter um norte na hora de você escolher sua empresa. É o único método que você pode usar? Não, é o mais simples. Por quê? Se você realmente quer saber, não, essa empresa está barata, essa empresa vale a pena, você tem que fazer o seguinte, você tem que olhar o gestor, que é importante você olhar a gestão daquela empresa, você tem que olhar os relatórios ali direitinho, no que tem, você passa o dia às vezes olhando no Facebook, você poderia estar olhando um relatório de uma das empresas. Por isso que a gente fala, tenha poucas empresas que assim você consegue ter esse controle, você não vai perder a paciência de ler os relatórios, você vai lá olhar os números, ver se está tudo ok e pronto, entendeu? Então você tem que se esforçar caso você queira ver empresas que podem te dar potencial de retorno. Normalmente quando você tem algum aplicativo instalado no seu celular, eles mandam notificações falando sobre fatos relevantes. Normalmente são alguma coisa que vai acontecer com aquela empresa.
Então, vamos supor, chegou um fato relevante, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo em 2019, chegou um fato relevante de Eternit. Eternit falou que ia fazer um investimento em placas solares na época, e eu tinha muito pouco conhecimento na época, e eu pensei, isso aqui vai dar retorno. Na época as ações custavam uns 3 e pouco, não, 2 e pouco na verdade, e eu já vim comprar 3 e pouco no dia seguinte desse relatório, e depois as ações dispararam, foram até R$7, e com a crise do coronavírus elas despencaram um pouquinho, e teve um retorno aí, chegou a quase R$30, ou chegou a passar R$30 um dia desses aí. Ou seja, você tem que ficar atento a esses relatórios, e por mais que no curto prazo ela dê uma desvalorizada, você tem que pensar no longo prazo. Isso aqui vai ser relevante no longo prazo? Se vai, vou comprar. Se cair, compro mais. E os indicadores, eles vão te ajudar em relação a isso, a você ter um norte na hora de você realmente manter posições em ações ou vender. E outra coisa, falando de gestores e executivos, também tem maneiras de você ver, tem dados na internet que te mostram se os gestores, se os executivos daquela empresa, se eles também estão investindo naquela empresa. Porque imagina aí você ser gestor executivo de uma empresa e não investir nela. Você tem ali acesso a todas as informações daquela empresa. Então se você não investe nela, provavelmente você não acredita, talvez. E por que? Se o cara não acredita, o cara que está lá, se ele não acredita, por que eu devo acreditar? É a CVM 358. Pedro lembrou aqui, é a CVM 358. Nele você tem acesso a esses dados de saber, por exemplo, Itaú. Pô, será que os gestores do Itaú investem no Itaú? Quantos são? Quantos investem? Então pode ser aí também um norte para você. Eu não quero investir numa empresa que os gestores não acreditam nela, sinceramente. Não é o único norte, mas se o pessoal que está lá dentro não está confiando na empresa, por que eu vou confiar? Tá aí. Então, espero que tenha sido um vídeo aí explicativo, um bom vídeo. Eu acho que, se não foi o mais completo do canal, foi um dos. Mas é isso, a gente sempre espera estar melhorando, entregando melhor qualidade para vocês. E é isso. Deixa aqui nos comentários se você já usava esses indicadores para escolher suas empresas. E qual indicador aqui você também usa, né? Caso você já usa. Lembramos também que indicadores não são só usados para ações, tem para fundos, criptomoedas, renda fixa, tem para tudo. A gente pode estar fazendo vídeo das próximas vezes sobre isso, mas hoje, mais detalhadamente, especificamente sobre ações. O que foi? Então é isso, a gente já está com sono aqui, já está tarde. É isso aí. Obrigado. Durmam muito, bebam muita água. Se hidratem. Se hidratem. Até o próximo vídeo aí e tchau.